desde o primeiro momento, essa ponte foi feita através da filha do Romário. Eu tenho uma agência de comunicação e ela trabalhava em um cliente na época da nossa agência e a gente acabou se conhecendo. A 14, né? Da 14. A 14 é minha agência, a gente trabalhava com um cliente onde ela estava na época, a gente acabou se conhecendo e eu tinha escrito o projeto e eu abordei para mostrar para ela, falar, cara, o que você acha que ele leva para o seu pai? Ela fez essa conexão. E, cara, a nossa convivência sempre foi bastante profissional e bastante generosa, assim, dos dois lados. Evidentemente que um projeto com esse tamanho, com a importância que isso tem na vida dele também, dita por ele, expressa por ele desde o primeiro momento, a expectativa que isso gera, o tempo todo que isso levou e um monte de séries saindo e o Romário sendo perguntado, isso não vai ter série, isso não vai ter série, e ele já com a série dele pronta, querendo lançar. É uma trajetória longa que tem momentos de mais tensão, de mais chateação, de mais parceria, mas assim, de uma maneira geral não tem nenhuma queixa a fazer, pelo contrário. Acho que somos pessoas muito diferentes, sim, temos vidas diferentes, estilos diferentes, então não é uma coisa que o Romário vai na minha festa de aniversário, nada, mas é muito respeitosa, muito carinhosa, assim, dentro do que pode ser. Então, 100%, assim, ele deu muita liberdade, ele nunca interferiu no nosso trabalho, né? Legal. Então, isso é algo que pra gente que está criando é muito valioso. Então, difícil você contar uma história desse tamanho, com esse nível de liberdade. Então, só por isso já seria mais que suficiente para eu mais agradecer do que qualquer coisa. Então, a relação é bacana. Ele está feliz também com a série, com a repercussão. Não falei com ele esses dias, mas acho que ele deve estar bastante feliz. Ele já assistiu, ele gostou? Cara, o Romário deixou pra ver a série no ar, como todo mundo. Ele não tinha assistido nada. Ou seja, ele só viu 2 episódios, que todo mundo até agora. Sim, ele viu no dia do lançamento, me ligou, demonstrou a alegria dele. E sim, acho que tá feliz, mas eu costumo dizer que é melhor ele dizer o que ele acha, de alguém perguntar pra ele, do que eu ficar falando, né? Ele ligou pra mim e falou coisas pessoalmente, mas não acho que cabe ficar reproduzindo. Então pode dizer que ele tá feliz, demonstrou que tá feliz. Quando toca o telefone e aparece lá Romário, a primeira vez foi esquisito, cara. A primeira vez... Cara, mas tem uma coisa engraçada, boa essa pergunta. Toda vez que a gente não tem muita ligação, já óbvio, houve ligações, mas a maior parte das vezes a gente troca mensagem. E aí toda vez que chega a mensagem do Romário, Romário e tal, aí eu vejo o feed lá do WhatsApp, eu dou um print e eu vejo quem é a mensagem que está embaixo ou acima, faço um crop assim com recorte e mando pra pessoa. Falei, pô, como meu filho tá importante. Aí a pessoa se vê do lado do Romário, fica amarradão, com os amigos, posta muito isso. Bom, aí eu falo, pô, você tá importante mesmo, com quem você tá aqui. Então sempre faço essa brincadeira, fiz com vários amigos ao longo desse tempo. Sempre chegava a mensagem, falei, pô, vocês estão importantes mesmo, ó a dupla do feed do meu WhatsApp aqui, quem é. Então, mas é isso, que toda vez que chega é legal. Agora, quando ele... Depois que a série lançou, rolou isso, né? Na hora que ele me ligou da tarde, da noite, não estava esperando. Aí eu falei, opa, ainda tomei esse susto assim. Em outras situações, outros momentos já tá um pouco mais normal, mas ainda tem horas que dá esse frisson aí. Ô Bruno, contando um pouquinho mais de bastidor, como é que foi? Qual foi a história mais divertida ou mais feliz lá que vocês tiveram na produção do documentário? História de bastidor? Cara, sem dúvida, as viagens todas, os encontros, né, são momentos muito importantes. E eu tive a sorte de ter equipes incríveis trabalhando que tornaram esse processo ainda mais feliz, né? Muito comum ter escutado isso das equipes que trabalharam, que a gente era feliz e sabia enquanto estava fazendo. Estava fazendo que a gente conseguiu se divertir e encontrar pessoas que a gente tinha muito carinho. Agora, a história de tentar lembrar alguma rápida, assim, o dia que a gente foi na casa do Roberto Baggio para entrevistá-lo foi um dia muito bacana, a forma como eles nos recebeu. A gente, quando esteve em Eindhoven, na cidade do PSV, ele pediu para que os amigos dele, de fato, dessem acesso a informações que nunca tinham dado a outras pessoas. Então a gente foi recebido, de fato, como amigos do Romário chegando no lugar. E aí a gente fez algumas gravações com essas pessoas lá, e eles eram donos de um restaurante, a gravação até num restaurante, numa segunda-feira. O restaurante estava fechado. E a gente gravou e, gravamos, sei lá, até 9h30 da noite, estava todo mundo cansado já. E eles falaram, vocês querem comer alguma coisinha? Eu falei, não precisa não, fica aí, trabalhando. Estamos fazendo aqui uma comidinha e tal. O dono do restaurante foi para a cozinha, fazer as coisas. Cara, e quando acabou, deu meia hora esperando, o cara veio com umas panelas de paella desse tamanho,
quantidade de vinho, cara, sei lá até que horas ficou, e até hoje é um dia que a gente lembra com muito, muito carinho. Teve um jantar espetacular depois de um fim de expediente, assim. E não só o jantar foi incrível, mas a congregação com aquelas pessoas, o espírito que estava rolando. Foi uma série que eu acho que ela foi muito gostosa de fazer. E acho que essa leveza de alguma forma aparece nas entrevistas também. Pô, legal, O Lucas Gama falou que tem uma segunda temporada já escrita. O Lucas Gama mandou aqui o comentário que a carreira do Romário merece 3 temporadas. Dá pra fazer 5.000 temporadas com a história do Romário. Não, merece muita coisa, né? De fato, quando a gente faz um trabalho como esse, para quem estuda comunicação, para quem é da área, eu acho que uma coisa muito importante é a gente entender qual é a história que a gente tem. E às vezes a galera confunde história com personagem. Às vezes tem personagens que são muito grandiosos e nem por isso as histórias que eles viveram são super histórias incríveis, né? O Romário, para mim, tem talvez duas grandes histórias para mim que justificam as 2 temporadas que eu tenho na cabeça. Uma, que é o fato de ter sido cortado da seleção um ano e meio antes da Copa do Mundo. Nesse período de tempo aconteceu uma quantidade de coisa tão impressionante e ele terminar como campeão do mundo. Essa história, para mim, merece ser contada. E a partir dela é que a gente vai mostrando outras fases, outras coisas incríveis, mas que talvez por si só fossem mais curiosidades. Então a série tem muito essa estrutura. E depois, na segunda temporada, que é a busca para o gol 1000. O primeiro jogador depois do Pelé que botou isso na cabeça. Sim. E foi fazer isso. Era um cara que até então ele dizia que se aposentaria tá certo. Aposentaria com 28 anos. Com 28 anos ele volta a jogar no Brasil. E quando ele se aposenta, ele ia se aposentar, ele se dá conta de que, puta, tem um outro desafio pela frente. E fica mais 12, 13 anos jogando bola e faz 1000 gols, né? Então essa busca pelo 1000 gols seria uma segunda história que eu gosto muito. Nem sempre os grandes jogadores têm histórias incríveis assim da sua vida, como sei lá, o Ronaldo tem da superação dele em 2002, né, para poderem contar histórias que fiquem legais, né, na forma de uma série. Então, mas para mim tem essas 2 pelo menos com certeza tem. Se a minha memória não estiver me traindo, o gol 1000 do Romário parou o Faustão. Parou o Faustão, foi ao vivo. Saiu o pênalti pro Vasco. Eu como vascaíno, a gente tem um consultor de conteúdo na série, um grande jornalista chamado Gilmar Ferreira, lá do Rio de Janeiro, do Jornal Extra, que acompanha a vida do Romário desde que o Romário começou, fez uma biografia que foi lançada na Holanda. O Gilmar já me convenceu, ele fez a conta do gol 1000, ele que é o cara que contabilizou e avisou o Romário que tinha essa possibilidade. Ele já falou que o gol 1000 tá errado. O gol 1000 não foi ali, que o gol 1000 teria sido um jogo antes. Sabe contra quem foi esse jogo antes? Vasco e Flamengo, 3-0. Só que só contar, tem um gol que o Gilmar só achou depois. Ah, meu Deus. E aí ficou. Né? E eu tava no Maracanã vendo esse 3-0, eu tava, achei 3-0 o jogo. E a torcida esperando mais um gol do Romário, para sair. Ele fez 2, eu acho, esse jogo. E aí não saiu, mas na verdade já tinha saído. Nossa, imagina a E aí acabou saindo depois contra. E o pior é que eu fui uns 4, 5 jogos do Romário tentando fazer o gol 1000. E o gol 1000 não tava no estádio, eu não vi. Não, loucura, esse eu não né? vi. Esse eu não tava. Eu lembro, saiu o pênalti pro Vasco, o Faustão parou. Lá não sei se era a dança dos famosos que tava rolando, ele parou, vamos ver o gol 1000 do Romário. Exatamente. O Foi pênalti, né? Que acabou dando no gol. Exato, foi um baita do momento. Boa tarde aqui, Maria do Carmo apareceu com a gente. Viviane falando que a série tá incrível. O Rafael deixou 2 boas perguntas, hein, Bruno? Qual foi o maior desafio da série e qual entrevista foi a mais importante ou impactante? Cara, acho que o maior desafio, tem 2 desafios. Um que foi produzir toda essa gente, que já seria o maior desafio. E isso agravado pelo contexto da Covid era mais difícil ainda. E o outro depois, como uma série muito grande em muitos países, tem muitas imagens e a gente, da forma como a gente trabalha, a gente precisa de autorização para cada som que você escuta, cada microimagem que aparece tem que ter autorização. Em muitos lugares, com rotinas diferentes, isso deu muito trabalho e alongou o tempo, inclusive, da série vir ao ar. Então, esses foram os principais trabalhos. A outra da entrevista, isso? A entrevista mais impactante. Cara, a entrevista mais, para mim, a que eu mais aguardava, mais emocionante foi com o Baggio, sem dúvida. Desde o início da série, eu botei na minha cabeça que eu precisava conseguir para fazer uma série como eu gostaria, e não era trivial, não tinha muitos canais para chegar nele, foi bem complicado, apesar de quando ele nos recebeu ter sido super gentil e generoso. Então, o dia que isso aconteceu, o dia, hoje vamos lá, vai acontecer. Esse foi um dia emocionante, o dia todo, foi um dia muito feliz para todo mundo, e a entrevista ter sido incrível, melhorou. A gente saiu tão feliz, ele morava a gente tinha base em Milão. Ele mora numa cidade chamada Vicenza, que é umas 2 horas de Milão.
e depois de Vicenza, mais 1h30, eu acho que fica Veneza, se não me engano, alguma coisa assim. Aí a gente foi lá para gravar, a gente estava tão feliz quando acabou que a gente falou, cara, vamos para Veneza comemorar. Aí pega a van, muda o trajeto e fomos comemorar em Veneza, foi mal barato, foi um dia muito querido. Por que o Romário é ídolo e folclórico como ele é? Cara, eu acho que ele é ídolo porque ele ganha, né? Primeira coisa. Acho que hoje discute muito se a gente tem tantos ídolos no Brasil como tempos atrás, mas hoje a gente não ganha tanto, isso é um fato. Isso afeta diretamente. E eu acho que ele tem uma coisa que a gente tenta contar na série, que eu tento contar na série ali, que ele se tornou ídolo num contexto muito específico do Brasil, de uma época do Brasil. Então, assim como o Maradona ele ganha a Copa de 86, logo após a Guerra das Malvinas, né, a Inglaterra tomando da Argentina um território, e aí ele vai e ganha dos ingleses com um gol de mão, e tudo aquilo tem um significado para além da vitória no campo, no imaginário argentino. Eu acho que o Romário também fez algo parecido, só que a gente não tinha falado tanto dessas coisas. Quando a gente olha o que era o Brasil do início dos anos 90 e os acontecimentos recentes, anteriores e que coincidem com a ascensão do Romário a esse topo, ele chega nesse Olimpo, ele sai de um ótimo jogador a um extra classe, no momento que o Brasil tem muitas coisas ruins acontecendo e o país está com a autoestima muito afetada. E é nessa hora que ele ganha a Copa. Eu acho que faz com que o tamanho dele seja ainda maior do que, eu não quero dizer que ele não era um exímio jogador, para mim é o melhor que eu vi jogar de todos, mas eu acho que ele fica ainda maior do que a bola que ele joga por conta do contexto, algo que o Ronaldo, por exemplo, ganhou uma Copa e não teve a mesma situação para se firmar como ídolo. Então eu acho que isso também ajudou muito a que se construiu o mito, né, a lenda em torno do Romário, assim. E o fato dele estar na política gerou algum receio sobre a série? Cara, não tem receio. Para mim, como um criador, como um produtor, não. Eu tinha muito claro desde o início. As pessoas perguntam para mim, às vezes, por que não tem a parte do Romário política? Eu falo, não, por que não? Porque eu não quero, só por isso. Não é uma história que eu, como alguém que está propondo uma história, essa eu não quero contar. E está aberta, tem muito espaço para as pessoas terem vontades e realizar suas vontades. A minha era falar do Romário, jogador de futebol.